há pelo menos 2 prints de conversas entre Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro em que aponta-se, né, pelo menos pelas conversas, de que Bolsonaro teria conhecimento da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior? Eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente, por acaso, por favor? Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link do site em que esse leilão se daria, e há um aceno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Ele recebeu um link e respondeu selva? Selva, exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro? Não só a autorização, mas talvez o conhecimento, deputado. Enfim, por que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac? Isso daí não é crime. A gente não está falando de um relógio aqui, a gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias, que teriam sido vendidas numa ação que eram 25, agora virou 6, agora ainda virou assim, 6,8. né, deputado, 6,8 milhões é muito dinheiro, e numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? A Procuradoria-Geral da União apontou que foi cobrado um preço abaixo do mercado na venda de uma refinaria na Bahia, a empresa de Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes. O negócio foi fechado em 2021 pelo governo Jair Bolsonaro. Tá feia a coisa para ele, hein? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 11 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Nova prova faz soar alerta em razão do estado emocional de Bolsonaro e seu entorno. A situação é de profundo desespero devido à força dessa e das outras provas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Esqueça o valor de 6,8 milhões de reais de joias roubadas. O valor vai subir muito devido à nova prova. Todos já sabem que, pressionado, o bolsonarismo é capaz de qualquer ato translocado. No caso do líder da seita, é muito pior. Essa situação colocou as autoridades e a política judiciária em estado de alerta máximo, porque o surgimento de uma nova prova agrava a situação de Bolsonaro e sua quadrilha e inviabiliza a sua linha de defesa. Bolsonaro já está consciente de que será condenado. A dúvida é, ele vai ficar sentado esperando a polícia vir buscá-lo? Vamos entender. O caso das joias. Os presentes que não estavam na conta dos 6,8 milhões indecisos do esquema de Bolsonaro. Esse valor, 6,8 milhões, seguramente, apesar de ser alto, como disse a jornalista na entrevista com o Filho 02, não é nem sombra do que vai vir. A Polícia Federal concluiu que uma associação criminosa foi montada no governo Bolsonaro para desviar presentes e acaba de encontrar as joias que Bolsonaro não pode usar, nem o tal argumento, não são só joias, são presentes valiosos, não é, em geral, além de joias. O Bolsonaro não tem mais nem aquela linha de defesa de que, sim, ele usou porque ele achou que poderia, tal, porque apareceu uma prova de que ele roubou mesmo, mandou não registrar o que ele recebeu de presente. São itens como uma escultura dourada em formato de barco e outra representando uma palmeira, além de um relógio da marca Patek Philippe, parte do suposto esquema de vendas de presentes de luxo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de aliados. Não ficam somados ao cálculo dos 6,8 milhões de reais desviados e os objetos ainda não foram recuperados.
Há também anéis, rosários e abotoaduras que foram devolvidos e não entraram na soma porque ainda aguardam perícia para avaliação. As informações constam do relatório final do inquérito das joias sauditas. Segundo a Polícia Federal, o Bolsonaro subtraiu diretamente os objetos sem que tivessem passado pelo gabinete adjunto e documentação histórica da presidência, trâmite padrão e presentes para joias e presentes de alto valor. Então aqui você veja, isso aqui acaba com o Bolsonaro. Acaba com o Bolsonaro. Por quê? Porque esses itens ele simplesmente roubou, né? Então tá aí uma palmeira de ouro, um barco de ouro, outro barco de ouro, um relógio de alto valor. São peças que ele simplesmente roubou. Não registra nada aí. E tem conversas dele mandando não registrar. Ou seja, acabou o jogo. A condenação é certa e a pena é grave porque ele usou muitos servidores, usou avião para transportar joias. Essas joias que ele roubou, ele colocou num avião da presidência e mandou levar para os Estados Unidos para vender. Simples assim, né? Inclusive tem aqui um outro ato desesperado. Bolsonaro pede ao STF acesso à delação de Mauro Cid no caso das joias, que na verdade não se entende direito o que ele quer com isso, porque o que o Mauro Cid disse já está ali, não é, registrado. Ele está fazendo firula, ele não sabe que medidas tomar, então está tomando medidas aleatórias. Mas vamos em frente. Os ministros do STF veem provas robustas e denúncia contra Bolsonaro. Na verdade, não tem mais possibilidade de alguém achar que vai acontecer alguma coisa que vai mudar esse fato. A pena de prisão prevista é de 32 anos, mas há uma série de agravantes. Não estamos nem falando de outros casos aí, do cartão de vacina, que está aprovado e reprovado. São 15 anos de prisão? São, mas agrava a pena, porque uma pena se soma a outra. O caso do golpe tem uma quantidade de provas imensa. Então, a soma desses casos, como eu disse ontem, dá 70 anos. Por uma pena de prisão de 70 anos, é difícil que o Bolsonaro fique menos aí de uns 10 anos na cadeia, né? Se tudo der certo, se eles engraxarem a mão de alguém, se o judiciário se corromper, seja lá como for, se não houver um golpe de Estado no Brasil, são 10, 15 anos de cadeia pelo menos, no mínimo. Ou seja, ele vai morrer na cadeia, porque ele já tem 70 anos, né? Ou vai sair da cadeia, sei lá, para o cemitério. Enfim, a sina dos Bolsonaro. Fizeram uma pergunta: qual será o primeiro filho preso? A resposta é que será o Carlos Bolsonaro. Vamos em frente. O Mauro Cid usou uma casa no setor militar para repassar o Rolex recomprado por Bolsonaro. Outro ponto bastante grave aí, foi tudo feito subrepticiamente. E o que é que está preocupando a Polícia Federal? Faz um par de meses, o Bolsonaro voltou a mostrar desespero sobre prisão. Bolsonaro voltou a repetir o que disse a alguns interlocutores, entre eles o ministro do STF, em 2022, sobre a perspectiva de ser preso. Bolsonaro disse isso a alguns interlocutores, entre eles o ministro do STF. Da primeira vez, Bolsonaro falou ao ministro do Supremo sobre atirar em quem tentasse prendê-lo durante uma conversa no Palácio da Alvorada no primeiro fim de semana de agosto. Disse um agitado Bolsonaro na ocasião: eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer, afirmou Bolsonaro na época. Agora, Bolsonaro voltou a falar em atirar para matar, numa conversa recente com um deputado de seu partido, e garantiu que não aceitará ser preso. A propósito, o ex-presidente costuma flertar com uma bravata.
já diz que não acataria mais ordens do STF, que não haveria eleição em 2022 sem voto impresso, que não aceitaria o resultado do pleito daquele ano se não saísse vencedor. E, no caso, houve eleição em 2022, ele está acatando todas as ordens do STF e teve que aceitar o resultado do pleito. Porém, a gente sabe que o bolsonarismo, ele pode falar uma coisa e fazer outra, mas alguma coisa ele vai ter que fazer. Ou então ele vai caminhar tranquilamente para a cadeia e de lá ele só sai se tiver um golpe de Estado no Brasil e trocarem toda a cúpula do Poder Judiciário, porque só o STF poderia soltá-lo. E diante de crimes como esse, como o processo está sendo feito, não vai haver possibilidade processual de soltar o Bolsonaro em menos aí de 10 a 15 anos. Isso é todos os juristas estão dizendo isso. Não é? A pena inicial é de 70 anos. E a gente não pode esquecer que vem ainda o caso da pandemia, ou seja, o Bolsonaro, a tendência dele é morrer na cadeia. Bom, vamos em frente aqui. O cenário mais indefinido para os bolsonaristas nas eleições, segundo as pesquisas do PL. A prefeitura, além da prefeitura do Rio, em Belo Horizonte a situação está muito difícil. No Rio de Janeiro o bolsonarismo está acabando. O candidato a prefeito lá está em terceiro lugar, assim, mas muito longe do Eduardo Paes, que é o candidato do Lula, vai ganhar em primeiro turno. Então, no berço político do Bolsonaro, ele já não tem mais força para nada. E tanto que a mulher dele vai tentar se candidatar a senadora se ela estiver solta em Brasília. E em Belo Horizonte também não está emplacando. O PGR vai apresentar nova denúncia por obstrução da justiça contra os irmãos Brazão. A cada enxadada, eles acham um monte de minhoca. Bom, além disso, nós temos o Valdemar pedindo socorro a Temer para voltar a falar com o Bolsonaro. E, na verdade, eu não sei, na verdade o propósito disso é fazer firula, não é? Jogar para a galera, porque é evidente que o STF não vai deixar que o Bolsonaro, na situação que ele está, ele coordene a campanha eleitoral de 2022, de 2024. O pior candidato à presidência da Câmara mostra força ao reunir ministros de Lula e oposição em festa com o encontro de Lira e Padilha. Esse é talvez o pior problema que a gente tem pela frente no Brasil, é a nova presidência da Câmara. Porque, por exemplo, esse candidato, ele é um antipetista feroz e já se comprometeu a colocar em pauta para votação a anistia ao Bolsonaro. Então, realmente, aí nessa eleição para a presidência da Câmara é que está o verdadeiro problema para os anos vindouros. Confrontado pelo agro, o Lira aceita acordo pela carne para evitar derrota. Será que vale a pena tirar o imposto da carne? Será que é por causa do imposto que as pessoas não compram carne? Não, não é por causa do imposto. Vai cair um pouquinho o preço da carne se tirar o imposto, mas pobre não vai voltar a comer carne por causa disso. E ao tirar o imposto, você vai favorecer o produtor, que vai ganhar muito mais dinheiro. Porque 10% de 1 quilo de carne que custa, sei lá, R$30, dá R$3, não vai resolver. A carne ou 30 ou 27, ainda assim vai continuar inacessível para o pobre. Mas 10% a mais de lucro, 20% a mais de lucro para o produtor vai ser uma festa, por isso que o agro pressionou. A extrema pobreza cai a metade no Brasil e Nordeste contribuiu com 50% da redução total. Eu tenho dito desde o início do governo Lula que o Lula sabe o que fazer e ele vai manter o PT no poder pelo bolso. A aprovação a ele já subiu porque as pessoas começam a sentir
a vida melhorando no Brasil, e isso vai se intensificar em 2025. Então, eles podem... Só existe uma forma de extrema-direita, ou mesmo de a direita, voltarem ao poder no Brasil, com o Lula mandando no país. Vai ser através da violência de um golpe de Estado. Se não fizerem isso, o PT pode ficar mais 13 anos no poder. Marçal diz que Bolsonaro está sendo perseguido para desviar a atenção do aumento do gás e da gasolina. Realmente, esse tipo de coisa tem que acabar no Brasil. Gente como essa não pode chegar onde esse Marçal chegou. Por fim, em São Paulo, essa pesquisa da Datafolha mostra que em São Paulo o Lula se fortaleceu nas últimas semanas e o Bolsonaro afundou. Isso acontece em outras cidades, mas em São Paulo, que tem uma eleição muito importante aí, o fortalecimento do Lula em São Paulo é muito importante. Você vê aqui na matéria, petistas superam bolsonaristas. A maioria dos paulistanos se diz de direita, assim, maioria não, 26% se dizem de direita e 20% de esquerda, e a maioria não sabe nem o que comeu no café da manhã. Mas o fato é que os petistas assim mesmo superam os bolsonaristas. E aí acabou, tanto que o Nunes está querendo pular fora do Bolsonaro. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.